O quê? G de U menos G de F de P menor do que epsilon. Isso é pelo fato da G ser contínua aonde, hein? Da G ser contínua no número real F de P. A definição de continuidade dá isso. Ok? Ok. É quase a definição do limite, né, de F de P ser o limite da G no F de P, tá? Isso, você tem isso quando você sabe que o G de P é ponto de acumulação do domínio da G. Agora eu vou chamar esse delta que existe aqui, eu não vou chamar de delta não, vou chamar de delta 1. Tá entendendo? Então existe um delta 1 positivo, tá aqui. Agora, para esse delta 1, você tem a seguinte coisa. Daí, do fato de delta 1 ser positivo, para esse delta 1, usando a continuidade da F em P, você tem a seguinte conclusão. Existe um delta positivo, tal que x no domínio da F e x menos P em módulo menor do que delta implica F de x menos F de P menor do que o delta. Porque para esse delta 1 aqui, se delta 1 não é um número positivo, ele vai fazer um papel de um epsilon, dizer assim, na continuidade da F em P. Ou seja, para esse delta 1 aqui, existe um delta positivo, tal que essa condição é suficiente para essa limitação. Portanto, você tem o seguinte, olha a implicação que eu consigo. Eu quero mostrar que a G composta com F é contínua em P. Então, se eu pegar x no domínio de quem? Da G composta com F e x menos P menor do que delta, vai garantir o seguinte. Olha, se o x está no domínio da G composta com F, aonde está, tá certo? Se o x está aqui, aonde está o x? O x está no domínio da F, o x está no domínio da F, tá bom? O x está no domínio da F. Aonde é que está o G de x? Desculpe, aonde é que está o F de x? O F de x está onde? Está no domínio da G. E o que é que eu tenho? Ora, meus amigos, se o x está no domínio da F, se o x está no domínio... Opa, desculpe, aqui e existe delta maior do que zero, tá ok? Eu estou usando a F ser contínua em P. Então, qual é a conclusão? Existe delta maior do que zero, tá ok? X está no domínio de quem? Da F. Muito bem, erro meu. E isso aqui menor tá o que? X no domínio da F. E isso aqui menor do que delta implica F de x menos F de P menor do que delta 1. Então, veja bem. Se o x está no domínio da composta, o x está no domínio da F, o F de x está no domínio da G, e x menos P é menor do que delta em módulo. Agora, se eu junto essa condição com essa, ó, se eu junto x no domínio da F e x menos P menor do que delta, o que é que eu tenho, hein? Se eu tenho x no domínio da F e x menos P menor do que delta, qual é a conclusão que eu tenho? F de x menos F de P menor do que delta 1. E continuo tendo essa.
eu tenho f de x está no domínio da G, e o quê? E f de x menos f de p é menor que o quê? Que delta 1. Agora isso aqui é o meu U, ó. Se U está no domínio da G e U menos f de p é menor que delta 1, o que é que eu tenho, ó? U no domínio da G e U menos f de p é menor que delta 1, o que é que eu tenho? G de U menos G de f de p é menor do que epsilon. Então, conclusão o quê? Que G de U, ou seja, G de f de x menos G de f de p, isso é o quê? Em módulo menor do que epsilon. Faça a leitura correta deste enunciado para você chegar à sua conclusão. Qual é a leitura correta? Qual é? É que, dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio da G composta com f e x menos p menor do que delta implica o quê? G de f de x menos G de f de p menor do que epsilon. Mas quem é G de f de x? É G composta com a f em x. Ou seja, isso aqui é, vou botar a implicação desnecessária, mas só para reforçar, isso implica isso aqui. Menor do que epsilon. Isto diz o quê? Isto diz que G composta com a F é contínua aonde? Em P. Aí, meus amigos, no caso em que o P é ponto de acumulação do domínio da F e o G de P é ponto e o F de P é ponto de acumulação do domínio da G, o que é que eu tenho? Eu tenho a seguinte igualdade. Eu tenho que o limite com x tendendo a P de quem? De G de f de x. Isso é quem? É G composta com F, né? É G de f de P. Tá? Isso aqui é G de f de P. Mas quem é isso? É o limite de G de U com U tendendo a quem? A f de P. Isso quer dizer que eu tenho uma mudança de variável, eu posso, nessas condições aqui, ter uma mudança de variável, e isso no caso, lembrando no caso em que o P é ponto de acumulação do domínio de F e o F de P é ponto de acumulação do domínio da G. Quer dizer, nesse caso, eu tenho uma mudança de variável no limite. É como se eu chegasse aqui, chamasse isso aqui de quê? De U, e o limite de G de f de x com x tendendo a P, eu transformo no limite de G de U com U tendendo a f de P. É uma mudança de variável onde? No limite. É como se eu tivesse a seguinte coisa. Ó. Eu vou fazer uma figurinha aqui para você. Tá? Como é que você vai passar ali? Hã? Como é que você vai passar ali? Já tá com fome, macho? Meu Deus. Que horas são? Deixa dar 11h30. Tá? Aguenta a fome aí, negado. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Você nem almoça aqui, né? Não. Você não se rebaixa nosso nível, não, né? Não é isso. É porque eu já fiz isso. Você almoçou? Já, claro, no RU. Quando eu era aluno. Já dei a minha, já dei a minha contribuição para o RU. Agora você almoça onde lá? Não, em casa. Tá? Ó, não, moro longe. Mas tudo bem.
Vamos lá, tá aqui o P, ó. Tá aqui o P. Tá aqui o F de P. Ó. Tá aqui o quê? O G de F de P. Tá? Então, o que essa igualdade aqui está dizendo é o seguinte, está aqui o U. Quando o U tende a F de P, se o F de U tender a F de P, tá? E se o F de X, está aqui o X, desculpa. X tender a P, F de X tende a quê? A F de P. Isso é o caso em que o limite de F de X com X tendendo a P é igual a quem, hein? A F de P, tá certo? E se o limite de G de U com U tendendo a quem? A F de P é igual a G de F de P, então, tá? Ou seja, quando o U tende aqui, o que é que significa isso? Significa que quando o U tende a quem? A F de P, o G de U tende a quem? A G de F de P, né? Portanto, G de F de X vai tender a quê? A G de F de P com X tendendo a P. Agora, preste atenção a uma coisa, ó. Vamos esquecer por enquanto a continuidade e vamos focar nessa igualdade aqui, ó. Suponha que o limite de F de X com X tendendo a P seja L. Estão entendendo aí, ó? Limite de F de X com X tendendo a P seja L. Opa. Limite de F de X com X tendendo a P seja L. E suponha que o limite de G de U com U tendendo a L seja M. Então vamos desenhar essa figura de forma diferente. Vamos desenhar essa figura nesse caso, onde não necessariamente eu tenha as continuidades descritas aqui nesta proposição, ó. Porque aqui eu tenho as continuidades e, portanto, diante dessas continuidades eu tenho a mudança de variável no limite. Suponha, então, que eu tenho isso aqui, ó. Esqueça, quer dizer, não necessariamente eu tenho continuidade, eu tenho só que o limite f de x com x tendendo a p tende a L, e o limite de g de u com u tendendo a L CM. Então, vou desenhar uma figura aqui. Desenhar a figura aqui um pouco diferente. Aqui. Está aqui o P. Está aqui o L. Está aqui o M. Com U tendendo a P, o que é que acontece com F de U, hein? Tende a L, né? Não é? Desculpe. Com X tendendo a P, F de X tende a quê? A L. Com U tendendo a L, o que é que acontece com G de U? Vai tender a M, né? Então, você conclui o seguinte: é claro que o limite de quem? O limite de G de F de X com X tendendo a P vai ser quem esse limite? Ora, com X tendendo a P, o F de X tende a quem? L. L. Se o que está aqui dentro tende a L, G do que está aqui dentro tende a quem? M. A M. Não é? Agora veja o exemplo. Veja o seguinte exemplo. Hã? É, porque F de X é U, né? Olha, X tendendo a P, F de X tende a L,
U tendendo a L, G de U tende a M, porque eu tenho isso aqui. Então, meu amigo, se eu pego o f de x como sendo U, né? O f de x tende a L, então G de f de x vai tender a quem? A M, tá? Agora, observe o seguinte exemplo, ó. Tá? Observe o seguinte exemplo. Sejam f de RR dada por f de x é igual a 3 se o x é diferente de 2, tá? Tá bom? E é igual a 5 se o x é igual a 2. Tá? Se o x é igual a 2. E, presta atenção, ó. G de R em R, dada por G de U, vai ser, ó, G de U vai ser U mais 4, U2. Se U é diferente de 3, tá bom? Vai ser U mais 4A2. Se U é diferente de 3, e vai ser 5 se U é igual a 3. Entendido? Vai ser U mais 4U2 se U é diferente de 3, ou U mais 4U se U é diferente de 3, e vai ser 5 se U é igual a 3. Tá certo? Observe o seguinte, vou botar de preto. Tem-se. Eu pergunto a vocês, quem é o limite de f de x com x tendendo a 2? Quem é? É o limite com x tendendo a 2. Se o x está tendendo a 2, o x é o quê? Então, quem é f de x? E qual é esse limite aqui? 3. Isso aqui, ó, à luz do que foi feito aqui, quem é o número 3? Quem é? Quem é o número 3? Quem é o número 3? Não. À luz do que foi feito aqui, quem é o número 3? É o L. Esse número 3 é o L. Você tem isso, vírgula. Eu pergunto a vocês, quem é o limite de G de U com U tendendo a L, que é o 3? Sim. Isso aqui é quanto? É o limite com U tendendo a 3. Se U tende a 3, o U é diferente de 3. Então, quem é G de U? 1 mais 4U. E quanto é esse limite? 13. Então, veja bem, ó. Com x tendendo a 2, f de x tende a quê? A 3. Se o f de x tende a 3, quem é que vai ser o limite de g de f de x com x tendendo a 2? Ora, com x tendendo a 2,
O f de x aqui dentro tende a quem? 3. Então esse limite vai dar quanto? 13. Cuidado. Isso aqui é o limite com x tendendo a 2 de g de... Se o x tende a 2, o x é o quê? Diferente de 2. E se o x é diferente de 2, quem é f de x? 3. Então isso aqui é o limite de g de 3 com x tendendo a 2. Isso aqui é o limite com x tendendo a 2 de g de 3. Quem é g de 3? 5. E quanto é esse limite? Não é 13. Então vai ou não? Então esse é um jeito de provar a continuidade. Cuidado. Figura aqui